Tem gente cravando o Danilo no Flamengo, tem gente cravando que o Neymar vai entrar na mira do Flamengo. Vou te falar, olha, se o Danilo vier, se o Neymar vier, não sei não, hein? Estão deixando a gente sonhar. Agora vamos falar de mercado da bola, que durante o jogo do Flamengo contra o Madureira, a jornalista Monique Danello, da TNT Sport, trouxe uma informação muito importante em relação ao Flamengo e Danilo. Ela cravou, eu vou até ler aqui exatamente o que ela disse. Ó, pera aí que eu vou pegar o vídeo aqui rapidinho. Exclusivo. Danilo tem conversas avançadas para chegar ao Flamengo. Então ela está falando aí que nos próximos dias o rubro-negro vai se acertar com o Danilo, vai conseguir a contratação do Danilo. O Flamengo não confirma, os empresários também não confirmam. Quem está dizendo, repito, dando os créditos aqui, é a jornalista Monique Danello, da TNT Sport. Agora, se ele chegar de fato, eu considero um bom reforço. Óbvio, precisamos analisar quanto que o Flamengo pagaria por ele, de salário, de luvas, isso tudo precisa ser analisado. Porém, a nível técnico, para o futebol brasileiro e para a zaga, eu considero o Danilo um baita reforço. Ainda faz a lateral direita? Sim, ainda faz a lateral direita. Pelo menos na seleção brasileira ele atua como lateral direito, embora eu não concorde muito com o Dorival Júnior em relação a isso. Mas ele consegue quebrar o galho sim, tem essa versatilidade, mas caso ele chegue ao Flamengo, o Flamengo mira o Danilo como zagueiro, não é como lateral direito. Eu considero um grande reforço caso ele chegue ao Flamengo. E vocês, torcedores, o que vocês acham em relação ao Danilo? Quero a opinião de vocês. Outro jogador, esse eu considero craque, goste ou não da pessoa Neymar, é craque, foi a última, digamos assim, o último craque que o Brasil lançou para o futebol brasileiro, eu acho, é um fenômeno assim, o último fenômeno que, cara, o Neymar com a bola nos pés é um absurdo, óbvio, quando abre a boca às vezes fala umas besteiras, algumas atitudes que a gente não concorda muito, eu particularmente não concordo, mas dentro de campo, craque no futebol brasileiro, atualmente ele iria deitar. O que está acontecendo? Para contextualizar toda a situação, ele pertence ao Al Hilal, correto? Só que o Jorge Jesus deu uma entrevista coletiva que chamou a atenção de muita gente, palavras fortes de Jorge Jesus sobre Neymar, e praticamente disse que não conta com o jogador brasileiro na temporada no Al Hilal. Abre aspas para o Jorge Jesus. Neymar não pode mais ter um desempenho no nível que estamos acostumados. As coisas ficaram difíceis para ele, infelizmente. Ele ainda tem contrato com o Al Hilal e talvez caiba a ele decidir o seu futuro. Gente, o que eu estou entendendo isso aqui, ó, Neymar, procura outro clube que eu não vou mais te usar. Eu entendi dessa forma. E aí, as notícias começaram a sair dizendo que o Neymar não aceitou uma proposta de um clube da MLS. Provavelmente o clube que atualmente está o Messi, que é muito amigo dele, e inclusive está o Suárez também. Eles poderiam refazer novamente aquela trinca ofensiva dos tempos de Barcelona, o trio MSN. E aí ele não aceitou. E aí vem o UOL, Bruno Andrade, jornalista do UOL, dizer que o Flamengo espera a rescisão de contrato do Neymar com Al Hilal para abrir negociações. E, ao mesmo tempo, o Neymar deu uma entrevista à Romário TV, o Romário está lançando uma TV sensacional, inclusive. Ele diz o seguinte, eu sempre falei que sempre tive vontade de jogar no Flamengo, por tudo que é o Flamengo. E o Santos é o meu amor de criança, é minha casa. Gente, na boa, isso parece roteiro de cinema, cara, de filme. Olha o que está acontecendo tudo ao mesmo tempo, é tudo ao mesmo tempo. Jorge Jesus dá uma declaração dizendo que não conta com o Neymar. A imprensa noticia que o Neymar não aceitou ir para a MLS. Em seguida, a imprensa diz que o Flamengo espera a rescisão do Neymar com o Al Hilal para poder abrir as negociações. Enquanto isso, nas redes sociais só se fala disso, Flamengo e Neymar. Cara, beleza, parece uma pergunta tola, mas você é a favor do Neymar no Flamengo? Porque eu tenho pessoas próximas, amigos, que não queriam o Neymar no Flamengo atualmente por entenderem que o pacote Neymar iria muito mais atrapalhar do que ajudar. E ainda seria um custo extremamente alto ao Flamengo. Gente, eu não tenho nenhuma informação, repito, quem trouxe essa informação foi o UOL, o jornalista Bruno Andrade.
Não foi o Vene Casagrande, eu só estou trazendo um debate aqui para vocês comentarem. Expectativa de ganhar novos reforços. Já falamos aqui da possibilidade do Jorginho, o Flamengo atrás desse jogador, enfim, querendo saber das possibilidades. E agora surge um nome, até os companheiros do site Gol deram primeiro. O Flamengo fez a consulta pelo Danilo. Danilo, lateral experiente, seleção brasileira, na Juventus atualmente, 33 anos. Seria uma possibilidade para jogar mais até como zagueiro, né? O Flamengo vendeu o Fabrício Bruno, o Davi Luiz saiu também. Então seria uma possibilidade aí, ele que atua como lateral direito também. Então o Flamengo está em conversas assim para saber qual é a possibilidade. Mais uma sondagem, um campo ali da sondagem ao jogador, que também poderia, segundo a imprensa italiana, permanecer lá pela Itália mesmo, no Napoli. Então as conversas aí, essas sondagens de mercado acontecem, seria uma possibilidade, mas 33 anos, o Jorginho também 33, então o Flamengo analisa essa questão também com esses atletas. Como eu disse, elenco principal lá nos Estados Unidos, fica até domingo, faz o jogo contra o São Paulo, mas retorna logo no dia seguinte até segunda-feira, e aí hoje tem um jogo com o Madureira, 21h30, Campina Grande, na Paraíba, aquele time sub-20 que foi derrotado na primeira rodada pelo Boa Vista, Campeonato Carioca. O Flamengo, depois da Copa do Brasil, virou, e depois do Felipe Luiz, depois dos ajustes e tal, virou completamente o astral da temporada. O astral era ruim, de repente chega Felipe Luiz, vem o título da Copa do Brasil e tudo muda no Flamengo. Informações do Flamengo com a Duda Dal Ponte. Oi, pessoal, tudo bem? Muito boa tarde para todo mundo que acompanha o Seleção Sport TV. Estamos em um dos campos do centro de treinamento que o Flamengo está usando nesses dias aqui em Gainesville, nos Estados Unidos. Os jogadores fizeram um aquecimento nesse campo, a gente pôde acompanhar, foi um aquecimento mais rápido hoje. Inclusive está um pouco mais quente hoje, não dá nem para usar luva por aqui, estamos menos agasalhados. Mas depois desse aquecimento, os jogadores foram para o campo aqui ao lado. Agora a atividade é fechada, eles estão fazendo atividades técnicas, atividades táticas, mas o que a gente pôde perceber hoje é que Arrascaeta e Léo Pereira não estiveram junto com os colegas aqui. Isso porque eles ficaram na academia fazendo uma atividade individualizada para controle de carga. A gente lembra que o Arrascaeta fez uma artroscopia no joelho direito depois da final da Copa do Brasil no ano passado. Então, durante toda essa pré-temporada aqui nos Estados Unidos, ele está treinando normalmente com o grupo, mas também em alguns momentos está fazendo atividades individualizadas no campo mesmo. Hoje, ele nem veio para o campo e está fazendo atividade individualizada na academia, assim como o Léo Pereira. Por que a atividade de hoje está sendo de manhã? Porque à tarde, pela primeira vez aqui nos Estados Unidos, os jogadores vão ter uma folga. Alguns deles vão ficar aqui em Gainesville mesmo e outros vão pegar 2 horinhas de estrada e vão para Orlando, uma cidade que oferece muitas coisas para os turistas, então eles vão poder dar uma descansada, uma passeada, às vezes comprar aquela roupa mais barata aqui nos Estados Unidos. Enfim, amanhã já tem mais atividade. A atividade de sexta-feira é à tarde, sábado é de manhã e aí depois eles pegam um avião até Fort Lauderdale, porque eles vão para lá fazer um amistoso, né, contra o São Paulo pela FC Series, e aí esse amistoso é no domingo. Só depois então eles pegam e vão para num voo fretado, vão para o Rio de Janeiro, aí sim para focar no Campeonato Carioca e também na Supercopa do Brasil, que vai acontecer no dia 2 de fevereiro contra o Botafogo lá em Belém. Então é isso, pessoal. A gente vai seguir aqui acompanhando esses dias de pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos e qualquer novidade a gente conta para vocês. Tchau, tchau. A gente falava do efeito Felipe Luiz, maestro. O impacto no dia a dia a gente vê, né? Método de treino, acompanhamento dos jogadores. De vez em quando ele pega na bola também, começa a bater uma bola. O cara que saiu do campo Ele parou ontem, né? ele consegue trabalhar com jogadores de um outro jeito. O efeito Felipe Luiz é diferente? Totalmente. Eu acho que a gente já viu isso na hora que foi trocado do treinador, né? Que saiu o Tite, que ele entrou. Não somente a questão do efeito Felipe Luiz, é o que ele trouxe, né? O que ele recuperou, a mentalidade, algumas coisas que aconteceram em algumas partidas, aquela contra o Corinthians, né? Quando o Bruno Henrique é expulso, que ele tira o Gabriel, fortalece, quer dizer, algumas ideias que ele trouxe, e eu acho que principalmente a questão do jogo ofensivo, né? Da proposição do jogo sempre, que foi uma coisa que desde 2019, com a chegada do Jesus, que o Flamengo fez sempre isso. E ele recuperou um pouco isso. É lógico que acho que agora a gente vai ver até o time um pouquinho melhor, né? Ele vai ter algumas
algumas dúvidas, né, de escalação, e acho que vai cair também a escalação do time. Ele não vai ter um time titular, ele vai ter times que vão ser titular de acordo com os adversários. Entendeu? Pelo menos é isso, porque alguns jogadores, como o garoto, cabeça de área, o Araújo, que fechou o ano passado, né, de uma forma... Como é que você vai tirar ele agora? Quer dizer, tem esse tipo de situação que acho que o Felipe vai saber resolver. E a gente vê que o astral, pelo menos das filmagens de treinamento, a gente vê que tem, sabe, uma coisa para cima, uma coisa muito positiva. Isso para o treinador e para o time iniciar a temporada é bom. O Jorginho entrou no noticiário essa semana. Jorginho, naturalizado italiano, jogador de 33 anos, consagrado no futebol europeu, um jogador muito caro, mas entrou no noticiário. Gostou, mestre? Eu acho que se vier vai acrescentar pra caramba, né? O Jorginho foi no campeonato que o Napoli ganhou, foi o cérebro daquele time, né? E você não pode abrir mão de um jogador como esse, entendeu? É lógico que... Era dupla com o Alain, não era? Jorginho e Alain, né? Fazia uma dupla. É um jogador... Para o tipo de jogo que o Felipe, eu acho que está pensando, iniciando as jogadas, ele é bom passe, ótima colocação. Na do Pulgar, você acha? Eu, sinceramente, pessoalmente, acho que o Pulgar era mais um. Acrescentava pouco. A parte defensiva, tudo bem, mas a parte defensiva todo mundo faz. Uma metida de bola que o adversário está em cima de você, a gente sempre sentiu uma certa dificuldade com o Pulgar. Fez uma temporada, um ciclo no Flamengo bom, fez, mas... Acho que não é aquele cara imprescindível, aquele cara que não tem substituição. E acho que as características do Jorginho e a ideia do Felipe, eu acho que elas se encaixam mais no estilo de jogo que o Flamengo vai propor. O Jorginho foi campeão da Copa da Itália com o Napoli, é isso? 2013 e 2014. E depois foi para o Chelsea, foi campeão da Champions League, foi bem demais. Aí foi no Chelsea ele ganhou todos. Foi bem na Euro com a camisa da Itália, né? Ele chegou a concorrer bola de ouro. Eu achei que foi um delírio coletivo, mas mesmo assim foi terceiro, ele fez uma ótima temporada, né? Ele estava entre os melhores jogadores do mundo. Eu não votaria para ele ser o melhor jogador do mundo. Foi muito pelos títulos, mas assim, jogou. Mas você gosta da contratação, se vier? Sim, e o Flamengo precisa dessa posição. O Everton Araújo, que o Júnior citou, o maestro, é porque chegou uma época da temporada que não tinha jogador para colocar ali. Então ele puxou um da base que foi bem. Legal, mas é uma posição ali carente, pensando em elenco do Flamengo. E aí cairia como uma luva. Essa saída de bola dele, ele é muito inteligente. Você fica pensando no meio campo com Jorginho, De La Cruz e Arrascaeta. Um triângulo desse aí para você... Com o Gerson vindo pelo lado. Um quarteto, vamos colocar o Gerson nesse quarteto. Pô, você tem um meio campo que não é somente de você jogar. Você tem esses jogadores que têm uma pegada boa. O Jorginho não é um cara rápido, mas é um cara que se coloca muito bem, está sempre cobrindo os espaços. Além do fato de você recuperar a bola, o time vai jogar. O jogo do Felipe é um jogo de posse de bola, né? O elenco do Flamengo ainda tem carências. A Emanuele Ribeiro conseguiu, numa entrevista exclusiva, um papo bem legal com o José Boto, diretor de futebol do Flamengo, que posiciona a gente sobre essas questões de mercado. O Flamengo está de olho, talvez não seja nessa janela para fazer fortes contratações. Dê uma olhada. Diz a minha experiência, a minha ideia, que quanto menos gente andar ao redor da equipa profissional, melhor é em todos os sentidos. Trabalha-se com mais calma, há menos vazamento de matéria sensível, e isso é uma prática comum na Europa, e essas coisas são coisas que se implementam logo desde o início, não é? A quantidade de pessoas que viajam com a equipa, a quantidade de pessoas que pode assistir ao treino, essas coisas já estão perfeitamente implementadas desde que eu cheguei e dei essas diretrizes. Como é óbvio, essas diretrizes são todas elas debatidas com a Comissão Técnica e não sou eu que chego e ponho assim, não. Nós debatemos, achamos o que é melhor, encontramos o que é melhor e fazemos essas mudanças. Agora a próxima vai ser realmente termos um departamento de scouting à minha imagem. Eu não estou a dizer que o que lá está é mau ou é bom, não é isso, mas o departamento de scouting tem que perceber exatamente aquilo que nós queremos para o Flamengo e isso leva tempo e esse facto também tem reflexo nesta janela de transferências
que não é feita com a metodologia que eu gosto de fazer, que é o scouting dar-nos nomes, nós analisarmos com calma, e isso não foi feito nesta janela. A próxima janela já vai ser mais feita à minha imagem. E qual foi o processo então usado nessa janela? É um processo usado nesta janela, e felizmente que nós não precisamos assim de tantos jogadores. É um processo que tem muito a ver com a experiência que eu tenho e a experiência do Filipe, de identificar alvos que nós conhecemos muito bem para serem os reforços do Flamengo. Como que foi encontrar o Juninho, assim, como que vocês buscaram esse jogador? Vai ser o perfil de contratações do Boto no Flamengo? O perfil de contratações vai ser o jogador que serve o nosso modelo de jogo. Se vem do Azerbaijão, se vem do Cazaquistão ou de outro país qualquer, isso não é importante. O que é importante é que ele tenha o perfil que nós procuramos. Aquilo que eu quero implementar é que o departamento de scouting nos dê mais Juninhos. O Juninho era um jogador que eu conhecia e que o Filipe conhecia, que não vem através do scouting, vem através do nosso conhecimento geral do mercado, e que enquadrava perfeitamente naquilo que são as características que nós procurávamos para o atacante do Flamengo neste momento. Mas o processo correto vai ser o scouting dar-nos uns quantos Juninhos para nós depois observarmos, debatermos e contratarmos o melhor. Já falamos do Juninho, que vem pela frente, que o torcedor pode esperar. Quais as prioridades agora do Flamengo no mercado? A grande prioridade foi manter este elenco. Ou seja, não deixarmos sair. Vocês todos sabem que existem algumas dificuldades financeiras, não vou falar sobre isso porque essa também não é a minha área, mas que não era possível fazer grandes contratações, não é? Nós também não é essa a nossa maneira de ver o futebol, tanto minha como do Filipe, que o jogador para ser bom tem que ser caro. Não, isso não é assim. Aquilo que foi a grande prioridade foi realmente manter os jogadores que nós achamos cruciais para o elenco. E isso nós conseguimos. Ou seja, não vai sair ninguém que nos faça uma falta enorme. Essa foi a grande prioridade, essa é a grande vantagem do Flamengo agora nestes primeiros 6 meses, até à próxima janela. Se tiver paciência, mas souber contratar pontualmente, por exemplo, o Danilo voltou ao noticiário. O Richarlison foi o primeiro a falar de Danilo aqui. Um bom tempo atrás, ele imaginava que essa bola ia quicar e ia acabar caindo na caçapa do Flamengo. Ainda é um jogador difícil de trazer, ele tem mercado na Europa, se fala em outros clubes europeus, ele pode nem vir para o Brasil, mas o Flamengo realmente parecia estar de olho nele, né? Até porque a saída do Fabrício Bruno, né, abriu essa lacuna, apesar que eu acho que ainda o Flamengo tem possibilidades caseiras e ainda tem a questão do Alexandro, que pode fazer eventualmente esse zagueiro pelo lado esquerdo, porque já jogou assim, né? Mas tem os meninos da base que são bons, o Cleito que está aqui. Aparentemente o noticiário é que o Pablo não vai ficar no elenco, vai ser emprestado ou vai ter outra. Mas tem um Carbone, tem um João Vitor, tem jogadores no elenco que pode suprir. Mas para aquilo que o Flamengo quer, de objetivo de planejamento para o ano todo, que é competir, estar muito próximo de vencer todas as competições, cairia como uma luva a contratação do Danilo. Cairia muito como uma luva, como cairia como uma luva a contratação do Jorginho. Agora, se é vontade do atleta ou se ele ainda está pensando em permanecer na Europa, aí a gente vai ter que esperar e se desenrolar. O Flamengo precisa de zagueiro. Perdeu Fabrício Bruno e Davi Luiz. Tem Léo Ortiz e Léo Pereira. Vamos dizer aqui, né? Tomara que não aconteça, né? Obviamente. Uma lesão de um desses zagueiros. Léo Ortiz se lesiona. Ué, o Flamengo vai botar o Cleiton? Pode até botar, mas aí quem vai ficar na reserva? O Flamengo é um time, de novo, que está sempre cobrado e fala sobre isso, de conquistar todos os títulos. Precisa de mais zagueiro. Perdeu 2 zagueiros que jogavam. Davi Luiz fez gol na reta final ali contra o Cruzeiro. Estava em campo toda hora. Fabrício Bruno nem se fala. Fabrício Bruno foi convocado para a seleção brasileira.
Então, você tem 2 ali, a dupla titular é muito boa, mas você precisa de reserva. O Flamengo precisa contratar, na minha opinião, 2 zagueiros. Madureira e Flamengo hoje, 6h30, transmissão do Premier. Mas o torcedor quer saber, Breler. E o Juninho? E o Juninho é um bom reforço. Eu considero uma aposta fora da caixa. Existe sempre uma ansiedade de se pregar ali o selo de jogador folclórico, né? Nossa, o Juninho vindo do Carabá para jogar no Flamengo, como assim? Eu entendo o lado do torcedor que se acostumou, e o torcedor rubro-negro foi mal acostumado nos últimos anos. Mal acostumado, você me deixou. E com reforços de peso, estrelados, cara que chega ali como uma certeza, e nem sempre é uma certeza. Acontece. O Vidal, por exemplo, chegou no Flamengo cercado de expectativa e não aconteceu como se esperava. Mas, no caso do Juninho, é uma contratação que reflete uma mudança de mentalidade no departamento de futebol do Flamengo. E uma mudança que tende a ser positiva. E pensando no longo prazo, se o Flamengo seguir à risca essa mudança, a tendência é que tenham mais Juninhos pela frente. Jogadores que são de inteligência de mercado, de enxergar, olha, tem um cara brasileiro que pode voltar para o Brasil ainda no auge da carreira, com lenha para queimar e barato, com um bom custo-benefício e que vai atender uma necessidade do time hoje. E existe essa necessidade no Flamengo, de ter mais um atacante com capacidade de jogar como um centroavante, e ele não é um centroavantão, não é um Pedro, por exemplo, é um cara de muita mobilidade, um cara que precisa de espaço, rende até melhor jogando como um segundo atacante, tendo um centroavante de referência, mas se precisar, ele faz esse 9, mas de uma forma mais móvel, e para o Flamengo, para a necessidade dessa temporada, faz todo sentido. E por mais que venha do Carabá, do Azerbaijão, que não tem tanta tradição no futebol, é um cara que está jogando em alto nível e disputando competição europeia. Foi bem no ano passado na Liga Europa, um jogador que, visado no mercado europeu, Sevilha tinha interesse de contratar, estava até bem encaminhado antes de aparecer o interesse do Flamengo. Então, para mim, é uma contratação inteligente do Flamengo. Se vai dar certo, não sabemos. Pode ser que o jogador chegue aqui, não renda, tenha dificuldade de se readaptar ao futebol brasileiro, sinta a camisa do Flamengo. Isso pode acontecer. Mas pensando no que a diretoria prometeu, a gestão BAP, querendo mudar o que foi a gestão Landim, no departamento de futebol sempre ali muito pautado pelo imediatismo, pelas contratações de impacto, para causar na rede social, a ideia do BAP é justamente, não que o Flamengo não vá fazer grandes contratações, vai fazer também, porque tem muito dinheiro. Agora, é fundamental, pensando em elenco, que se tenha também inteligência de mercado, como o Botafogo teve. Na temporada passada, o Botafogo fez grandes contratações, como Luiz Henrique, como Almada, mas fez contratações cirúrgicas e inteligentes. Barbosa foi uma contratação fora da curva que deu muito certo, o Igor Jesus nem se fale, e o Flamengo caminhando nesse sentido. Eu vejo como uma mudança positiva, como um bom sinal do Flamengo no mercado. O Flamengo agora ampliando o seu leque de atuação sob o comando do José Botto, e para mim é um bom cartão de visitas da diretoria, da nova diretoria, mostrando que o departamento de futebol tende a ser mais profissional. Agora, é certeza que vai dar certo? Pelo contrário, o Juninho vai ter que mostrar futebol, se provar por aqui, mas eu vejo como um indício positivo. E é muito simbólico, né, Breler? Porque, assim, pode ser que tenha outros jogadores que, mapeando o mercado, seja uma oportunidade, mas são badalados. Por exemplo, o nome do Jorginho, que foi mencionado recentemente. Pode ser uma leitura que vale a pena, é interessante, até pela questão de final de contrato. Mas é muito simbólico que o primeiro reforço dessa diretoria seja o Juninho, porque mostra a questão de mapear o mercado, de não entrar em oba-oba, de buscar nome forte. E o Flamengo, até pela competência financeira que teve nos últimos anos, se deu essa condição de, muitas vezes, esse cara está disponível no mercado, vai lá e busca um Cebolinha, tem condição. Você pegar o Juninho para ser ainda mais o substituto do Gabigol, que mais do que o jogador... Era tudo isso, é a badalação, é o cara do carisma, tudo. E assim, você pegar um cara que não é conhecido, de você ter mapeado o mercado, buscar lá no Azerbaijão, um jogador que acho que tem um retorno técnico, acho que pela faixa de idade também é interessante,
pelo investimento que foi feito, é interessante. Então, acho que é muito simbólico que logo na primeira contratação dessa nova diretoria que tem batido nessa tecla, ser justamente um cara de um perfil que enquadra exatamente o que eles estão falando, justamente para a vaga mais aguardada. Mas assim, Doc, não pode colocar expectativa que o Juninho é o substituto do Gabigol. Não, de forma alguma. A diretoria nem está vendendo isso. E nem tem que vender. E acho que mesmo quem viesse, não tem que ter essa de substituto do Gabigol. É uma lacuna que tem no exemplo. Mas a expectativa, tudo isso que vocês estão falando, eu concordo. É muito bonito, mas só vai ficar bonito mesmo se o cara responder. Ah, sim. Seja medalhão ou seja inteligência de mercado, como você usou o termo, a pressão, a expectativa, as cobranças serão as mesmas. Atacante do Flamengo tem que resolver. Ou estou exagerando, estou errado? Não, você não está errado. Eu acho assim, se o Flamengo tivesse numa janela de transferências em que ele contratou 3, 4 jogadores conhecidos, famosos, e também o Juninho, ninguém ia estar falando nada. Porque veio fulano, e tem também o Juninho, que veio aí para completar elenco. No primeiro momento, ok, tem um cara aí desconhecido, mas vieram outros famosos. Como esse período de virada do ano, 24 para 25, o Flamengo não contratou ninguém, e o primeiro que chega é o Juninho, esse bafafá, né? Caramba, quem é esse cara? O torcedor não conhece. Mas é preciso se dar aí um voto de confiança dentro desse novo projeto, que já foi colocado, já foi explicitado, já foi dissecado pelo José Boto nas entrevistas que ele deu. A frase que mais me marcou foi essa. Depois ele mudou a frase. A primeira foi: quero que o torcedor seja feliz em dezembro e não em janeiro. Depois ele falou de uma história de campeão da pré-temporada e o campeão da temporada em si. É um trabalho de profissionalismo, passa por isso, por identificar jogadores com características que se adequem à ideia de jogo do Filipe Luís e jogadores que não custem tanto dinheiro, porque o Flamengo vive um momento ali em que a diretoria anterior gastou muito no ano passado. Claro que o Flamengo vai continuar com potencial de arrecadação gigantesco, mas nesse momento não tem isso tudo para investir. Já foi colocado isso também pelo próprio Boto em entrevistas, mas ele acha que é o suficiente para fazer as contratações pontuais que o Flamengo precisa nessa janela. E a do Juninho será, o que parece, a primeira apresentação. Outras, imagina-se, venham, porque há outras carências no Flamengo. É isso aí, nação rubro-negra. Mercadão da Bola do Flamengo está pipocando informações. Vou falar uma coisa pra vocês. Já pensaram? Neymar, Danilo, Jorginho chegando no Flamengo. O Flamengo vai virar uma seleção. Pra quem tava achando aí, os corneteiros, pra quem tava achando, o Flamengo não vai contratar ninguém. Flamengo não vai contratar ninguém. Eu sempre falo aqui no canal, calma que a hora boa vai chegar, e tá chegando. Tá chegando, o Neymar tem tudo pra jogar muita bola no Mengão, né? E dar a volta por cima na sua carreira. É isso que o Neymar precisa. Precisa de 1 ano e meio pra se preparar, jogar a Copa do Mundo e ganhar. Trazer o título da Copa do Mundo para o Brasil, para a América do Sul. Assim como a Argentina fez na última Copa, o Brasil agora tem que fazer com esse cara que vocês estão vendo aí agora sendo protagonista. Aí o Neymar era profissional. Agora o Neymar aqui no Flamengo provavelmente tem tudo para ser também profissional. É um cara assim que joga e joga muita bola. Joga muita bola. O Danilo também eu aprovo. O Jorginho também. São jogadores que assim de altíssimo nível, já estão muito tempo atuando pela Europa, mas esse cara aí chega para fazer diferença. Agora só resta saber se realmente ele quer vir jogar no Clube de Regatas do Flamengo. Mas eu quero saber uma coisa, eu quero saber de vocês. Vocês aprovam a chegada do Neymar aqui no Mengão na próxima temporada, sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like. A qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus!